Gente, chega de moleza, vamos trabalhar? Vamos trabalhar um pouquinho. Então hoje nós vamos estudar a Bíblia e as seitas, porque eu falei na aula passada de estatística, falei do crescimento do cristianismo, falei um pouquinho do protestantismo, do catolicismo romano, mas agora, de repente, você esteja perguntando, assistiu o programa, até gostou da aula, mas de repente está perguntando, mas e a Bíblia? Tem alguma coisa a ver com esse assunto de seita? A Bíblia fala de outras religiões? Fala. Jesus, por exemplo, ele teve discussões sérias e mostrou na palavra onde estavam as falhas dos fariseus, os erros dos fariseus, os erros dos saduceus. Por exemplo, os saduceus não criam na ressurreição, mas Jesus chamou a atenção dos saduceus e mostrou na palavra que a ressurreição existe, né? Que a vida após morte aqui na terra, após deixarmos o nosso corpo, a vida continua. Então nós vamos hoje fundamentar a nossa matéria apologética na palavra de Deus. E o primeiro texto que eu vou ler, ele encontra assim, Mateus capítulo 7, verso 15. E é sempre bom começar ouvindo e vendo, verificando, checando o que Jesus falou. Então vou pedir para a nossa editora já colocar na tela o primeiro texto de hoje, Mateus 7,15. Diz assim o texto: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha que alerta! Então Jesus está falando, olha, tome cuidado, toma muito cuidado com o falso profeta, porque o falso profeta, ele vem vestido como ovelha. Você pensa que é uma ovelha, mas não é, é um lobo. Tem até um comentário que eu vi um pastor uma vez, no Rio de Janeiro, esse pastor falou no púlpito esse fato e eu quero compartilhar com você. Ele disse o seguinte, que num período de carnaval, era um período de carnaval e tinha uma pessoa que não estava mais indo na igreja. Ele fraquejou na fé, ele desanimou, não queria mais saber de igreja e ele começou a beber, começou a fazer uso de bebida alcoólica. Como era a época de carnaval, ele exagerou um pouquinho na bebida. Olha que situação. E ele falou, não, eu não quero mais saber de ir na igreja, eu vou pular carnaval. Já estava alterado, falou, eu vou pular carnaval. Mas aí ele pensou, mas para pular carnaval é importante uma fantasia. Uma fantasia. Então ele pegou um livro na casa dele e deu certo que era um livro de religião e tinha ilustração do diabo, do capeta. Aí ele falou, não, eu vou fazer uma fantasia de capeta para mim. Olha que interessante. Aí ele pôs um macacão vermelho, uma bota vermelha, fez um tridente, aquele garfão de 3 pontas, né, que o diabo usa, chamado de tridente. Fez um daquele lá, fez uma cauda, pintou o rosto de vermelho, colocou 2 chifres, fez 2 chifres e foi pular o carnaval dele, já bem alterado. E quando ele estava indo, estava andando assim na rua, tinha uma igreja no caminho. Não era uma igreja muito grande, uma igreja, aquelas igrejas antigas que o púlpito era bem alto e no próprio púlpito era o tanque batismal. Tinha uma parte que era o tanque batismal, ficava um pouco atrás onde o pregador ficava. E durante o dia houve um batismo naquela igreja. Batizaram só uma alma e não deu tempo do diácono tirar a água do tanque e nem por aquele tapume. Então estava aberto, mas estava um pouco longe de onde o pregador ficava. E o pastor estava pregando. Você já viu aqueles pastores que começam a pregar e não para mais? Parece que a última mensagem dele, ele esquece que as pessoas têm compromisso, ele estoura o horário. Então já era quase, o culto era para terminar 9h30, já estava dando quase 10 horas. Olha que situação, 10 e pouco. Aí aquela pessoa que ia pular o carnaval na rua, ele viu que estava tendo culto ainda, ele já estava meio zonzo, né, que tinha bebido bastante. Falou, ué, por que aquele culto não terminou ainda? Quando eu era crente, eu ia na igreja, o culto terminava 9, 9h15, já são mais de 10, o culto não terminou ainda. Ah, vou dar um susto nesses crentes. Aí ele subiu uma escada, tinha uma escada para entrar na igreja, colocou a cara na porta da igreja e deu um grito. Quando ele deu aquele grito, o pastor estava pregando, viu aquela pessoa vestida de diabo, levou um susto,
virou e saiu correndo. Só que quando ele virou e saiu correndo, ele caiu dentro do tanque batismal, cheio de água, saiu nadando. O povo saiu tudo correndo. Todo mundo saiu correndo de medo do capeta. Mas no primeiro banco tinha uma senhora, como que eu vou usar a expressão? Ela estava um pouco fora de forma, uma expressão mais assim, estava um pouquinho obesa, vou usar esse termo. E ela estava sentada, e sabe quando a pessoa leva um susto e trava? Ela ficou travada, não conseguia sair. E aí aquela pessoa fantasiada de capeta olhou, todo mundo correu, ele dando risada. Aí ele olhou, viu aquela mulher no primeiro banco, falou, por que será que ela não correu? Ah, desaforo. Aí ela foi lá, ele foi lá. Foi chegando perto daquela mulher, e aquela mulher tremendo, ela já foi sentindo aquele cheiro de capeta que tinha tomado todas, e ele estava com o olho vermelho. Sentou perto dela, olhou bem no olho dela e falou, a senhora não vai correr, não? Aí ela, com aquele medo, olhou para ele e falou, olha, seu capeta, eu quero falar uma coisa para o senhor. Faz 10 anos que eu congrego nessa igreja, mas eu sempre torci para o senhor. Olha que situação essa mulher aqui. O que faz a pessoa no medo? Mas só, eu contei essa história, mas não é assim que o diabo aparece, não. Se o diabo aparecesse desta forma, se nós percebêssemos, não ficava ninguém. Fugia. Mas não é assim, não. Olha, vou ler de novo o que Jesus falou. Jesus, hein? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ele não aparece como essa historinha que eu contei, não. Ele aparece disfarçado. E se o líder, se a igreja não conhecer a palavra, pode ser enganada. Pode ser enganada. Porque o diabo chega até usar a Bíblia para enganar o crente. Aliás, na tentação no deserto, contra Jesus, ele usou a Bíblia. Sabia disso? Muito cuidado. Então precisamos conhecer a verdade, e a verdade é a palavra, tá bom? Olha, deixa eu chamar o intervalo, não sai daí não, já estou voltando.